Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma comédia. A gente vai falar de um filme leve, de um filme gostoso de assistir, onde a gente também vai falar de esportes, vai falar de idade, porque a gente vai falar de mulheres muito, muito maduras. Bom, hoje a gente vai falar do filme 80 for Brady, ou 80 for Brady, que na tradução para o português ficou 80 for Brady, 4 amigas e uma paixão. Né? Porque elas são apaixonadas pelo Brady, né? Pelo grande jogador Tom Brady do Super Bowl. Então, antes da gente começar a falar mais sobre esse filme, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal do YouTube Tatiana Benites, a darem o seu like, já que vocês estão aqui, coloquem aí a opinião de vocês, se vocês já assistiram esse filme, se vocês não assistiram, o que vocês acharam do filme, porque é um filme bem especial, com atrizes muito mais especiais ainda. Né? E se você está assistindo ouvindo pela Rádio Boa Nova ou assistindo pela TV Mundo Maior, deixe também o seu recado para a gente, que a gente também vai responder vocês. Então, agora, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou chamar aqui o Damião para dar a nossa ficha técnica do filme. Damião. Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube Tatiana Benites, é São Pipoca Espiritual, falando de 80 for Brady, 4 amigas e uma paixão. Data de lançamento, 3 de fevereiro de 2023, a data mundial. Diretor Kelly Marvin, 1h 38 minutos de duração, é um filme de esportes, uma comédia disponível aí na Netflix, 4 melhores amigas. Fazem uma viagem inesquecível para ver o ídolo Tom Brady jogar no Super Bowl do futebol americano e, assim, viverem uma grande experiência juntas. No elenco, Jane Fonda, após ter anunciado a aposentadoria em mais de um momento, tem também Sally Field, de A Noviça Rebelde, de Um Lugar no Coração, Lily Tomlin, Rita Moreno, além do craque do futebol americano, Tom Brady, considerado um dos maiores quarterbacks da Liga Nacional de Futebol Americano, inspirado em uma história real. Combina o humor de suas habilidades, de suas atrizes principais, levando o público a refletir sobre o valor da amizade, a paixão pelo futebol americano e a busca por aventuras, mesmo na terceira idade. Uma comédia leve, com uma mensagem de superação, Tati. É um filme muito gostoso de assistir, tem várias mensagens ali no filme que a gente vai comentar aqui para você, mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar para vocês a nossa vinhetinha. Agora que a gente já passou a nossa vinhetinha, a gente consegue fazer ali a nossa análise espiritual. Bom, primeiro que o filme é com atrizes brilhantes, né? Então, para quem é fã de Grace Frank, a gente tem ali Grace Frank de novo juntas, né? Que é a Jane Fonda e a Lily Tomlin. Então, e além do que, a gente ainda tem o extra, né? De outras duas grandes atrizes, entre elas é Sally Field, que é a outra atriz. Então, é um filme com grandes nomes e que a gente se diverte, além de se emocionar também. Então, o filme, ele traz para a gente, primeiro, essa coisa da mulher gostar do futebol americano, da mulher gostar do esporte, da mulher ser inserida ali naquele meio, né? E, além do que, são mulheres ali com 80 anos, ou quase 80 anos, porque tem uma que sempre lembra que não tem 80, né? Então, mulheres que já são maduras e que elas gostam de assistir futebol americano por causa de um problema que aconteceu ali e elas resolveram criar uma tradição
E é bem interessante porque elas criam um monte de superstições. Então, elas têm superstições que uma tem que subir na escada, a outra tem que jogar batata, a outra tem que não sei o quê, tem cada um sentar num lugar. Vocês já tiveram alguma superstição assim com alguma coisa, gente? Pô, escreve aqui para mim. Né? O que vocês acham de pessoas supersticiosas, né? Tem gente que não é supersticioso para nada, mas para algumas coisas, tipo, ai, meu time joga, eu não posso estar com essa camisa, eu tenho que estar com tal coisa. E muita gente é assim. Então, no filme mostra essa coisa da superstição. Bom, dentro do espiritismo, né, a gente não tem essa coisa da superstição, mesmo porque a gente está falando de objetos, está falando de coisas de rituais, né? E dentro do espiritismo a gente não tem rituais, né? No entanto, a gente sabe que tem gente que tem mania, que tem superstiçãozinha, né? E que acaba fazendo algumas coisas, né? Quem nunca falou, essa camisa me dá azar, não vou ficar no dia de jogo, né? Bom, esse tipo de coisa. Elas são muito amigas, começaram a assistir o jogo por causa de um problema ali na televisão, em saúde, um monte de coisa, e que gerou essa fixação aí delas pelo futebol americano, pelo Super Bowl. E com isso, elas começaram a gostar de um jogador em específico, que é o Tom Brady. E o mais legal desse filme é que esse filme é baseado numa história real. Então, você vê todo aquele monte de coisa que elas passaram e você fala, gente, não é possível que isso foi real, né? É claro que é uma produção cinematográfica, então pode ter até havido um pouco de exagero em algumas coisas, mas é bem interessante. E dentro dessas reflexões, e o filme traz muitas reflexões, né? Traz também a questão da mulher estar inserida nesse contexto que é considerado masculino. Né? Então, onde já se viu as mulheres estarem dedicadas ao esporte, um esporte que é masculino, que é considerado somente masculino, então onde o público, 90% do público é masculino, e ainda mais nessa idade, né? 80 mais ali, né, Damião? Olha, é linda a oportunidade, né, de ver, né? E aí você estava falando de superstição também, né, Tati? Deixa eu começar a falar um pouquinho sobre quem vê os jogos de futebol pela televisão, né? Seja o futebol americano, seja aqui no Brasil, nosso futebol, já viu diversos atos de fé durante um jogo, né? Antes da bola rolar, o goleiro costuma fazer preces. Isso podemos chamar, em alguns casos, de superstição, como a Tati estava dizendo. E outros atos de fé. Nesses casos de fé, é um forte ingrediente que pode auxiliar o melhor desempenho de um atleta, né? E o Espiritismo nos ensina que a fé é um instinto espiritual, um princípio da natureza presente em todas as pessoas que tenham consciência disso ou não. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos ensinam que a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros e a consciência de que ele tem as faculdades intensas depositadas no seu íntimo, a princípio em estado latente que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, ressalta que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza incisiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. E aí você estava falando das mulheres aí, né, Tati? O filme 80 Brad, Quatro Amigas e uma Paixão, gira em torno dessas quatro grandes amigas, inspiradas pela amizade e motivadas pela vontade de viver novas aventuras, elas decidem viajar para assistir o Super Bowl, isso em 2017, né? Muitas mulheres inspiram e continuam a inspirar o caminho de homens e de outras mulheres, como exemplos de força, coragem e, ao mesmo tempo, com a delicadeza feminina. Mulheres que lutam por um mundo melhor, lutam por seus direitos, educam seres humanos, vivem dignamente o papel de ser mulher, dando sua contribuição e fazendo a diferença na sociedade. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é uma simples teoria especulativa, não é uma concessão de força e fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação da mulher,
assim como abre a igualdade da fraternidade. Isso está na Revista Espírita de janeiro de 1866, escrito por Kardec. Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela, que está assentado nas leis da natureza, igualdade, que é essa essência espiritual, e não da natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade, Tati. E a gente ainda precisa evoluir bastante para conseguir inserir a mulher em todos os coletivos, inserir a mulher onde ela precisa estar e onde ela quiser estar, né? Aí é que está o negócio. E é uma luta constante. A mulher tem sempre que lutar mais, 2 vezes mais, para conseguir provar e aprovar tudo que ela veio aqui para fazer. Mas isso são escolhas que nós fazemos também antes de vir para cá no nosso planejamento reencarnatório. Como o Damião falou, né? Falou da fé, né? A questão do jogo, a questão da fé. E a questão das mulheres, né? A questão do coletivo. E daí também eu trago a questão da amizade, né? Porque, na verdade, elas foram fazer essa viagem porque elas tinham essa superstição, esse sonho de fazer a viagem. Aí teve lá uma competição, elas competiram, ganharam ali a competição, né? Para conseguir. Não vou dar spoilers, gente. Eu estou tentando não dar spoilers, hein? Aí elas ganharam ali a competição, fizeram de tudo, participaram para conseguir estar ali no jogo, né, e participar do jogo, mas tudo acontece para elas não estarem ali. Tudo acontece para elas não conseguirem assistir esse jogo de jeito nenhum, né? Então, vocês já passaram por alguma situação assim? Vocês já passaram por aquela situação de tudo acontecer contra o que você está fazendo? Aí você fala, não é possível, não é para ser, né? E daí o filme mostra a questão da persistência, né? A questão de quanto elas lutaram por aquele objetivo. E, claro, no filme é assim, tipo, a todo custo, a gente veio aqui para assistir, não importa como, mas a gente vai assistir, né? Vocês já passaram por situações assim? Porque no filme me trouxe muito essa questão do, será que não é um sinal para não ir? Será que não é um sinal para não acontecer? Né? Será que não é Deus falando, olha, não é por aí, não vai, né? No filme, não é bem isso. A gente entende mais como a persistência, como a luta pelos objetivos, a superação, né, e tudo mais. Então, eu acho que a visão do filme vai por aí. Mas tem muitas vezes que a gente passa por algumas situações e que a gente precisa observar esse movimento também, né? Se tudo está indo para um lado e só eu estou indo para o outro, será que não é para eu ir para o outro lado também? Será que é aquele que é meu caminho? Então, é algo que também a gente precisa observar no movimento da nossa vida, né? Que a gente precisa tentar entender essa questão da movimentação, mesmo porque, às vezes, a gente gira em torno de uma mesma coisa várias vezes. E quando a gente faz vários ciclos iguais, aí a gente tem que começar a observar, né? Se esse realmente é o nosso caminho. Mesmo porque, muitas vezes, se a gente estava fazendo o mesmo ciclo, esse ciclo não está bom, né? E daí a gente tem que repetir o ciclo. Então, se o ciclo não está bom, e a gente está repetindo de novo e repetindo de novo o mesmo padrão, né? É um momento que a gente precisa observar. Mas tem uma outra coisa também nesse filme, que ele fala do etarismo,
que eu achei muito interessante trazer isso para cá, porque hoje a gente já fala um pouco sobre isso, né? Das pessoas que têm mais de 50 anos que não arrumam emprego, das pessoas que se aposentam com 60 anos e são jovens ainda, né? 60 anos, antigamente não, antigamente as pessoas morriam com 60 anos. Hoje, a gente já, as pessoas que com 60 anos são jovens, né? Então, esse etarismo, ou seja, depois que a gente atinge uma certa idade, a gente sofre uma discriminação da sociedade em diversos pontos, né? Principalmente, eu acho que em relação ao trabalho, mas as pessoas já veem a gente de uma forma diferente, dependendo do lugar onde a gente vai, algumas pessoas já vão ver com uma certa discriminação do tipo, tem mais de 60, né, já não vai, melhor não vir, vai dar trabalho, né, então, assim, o filme trazendo mulheres de 80, né, indo até um jogo, participando de gincanas, participando de presepadas mil, assim, que elas passam, né, várias situações, e assim, viajando junto para ir para longe. Então, assim, conseguindo ter essa independência, mostra um pouco o quanto a sociedade está errada em excluir essas pessoas. Mesmo porque esse público 60 a mais, e aí eu não vou falar de 80 a mais, eu vou falar de 60 a mais, é um público que consome bastante. Então a gente está excluindo pessoas que consomem, que elas assistem muitos filmes, que elas leem mais, elas querem continuar se mantendo ativas, elas vão fazer compras, elas vão comprar mais coisas, elas vão viajar mais. Então, são pessoas que têm, mesmo tendo um poder aquisitivo baixo ou alto, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pessoas que elas vão ter mais tempo, porque muitas delas já estarão fora do ambiente de trabalho, né? Algumas não porque elas querem, né? Mas porque a sociedade impõe, ou seja, não dá oportunidade para que essas pessoas continuem. E eu achei muito interessante, né, trazer essas mulheres com esse perfil jovem, né, jovial, com essa coisa de conseguir ter a questão sensual também, né? Sensual, sexual. O filme não tem esse apelo sexual, mas assim fala também dessa parte, né? Onde a mulher e o homem, né? Aqui a gente está falando da mulher porque são 4 personagens principais, mas a mulher e o homem, ou seja, as pessoas de 60 a mais estão vivas, estão ali com saúde, né? E que elas também querem fazer parte de tudo que está acontecendo. Ela também quer ir no show, ela também quer ir a um concerto, a um jogo, né, a um esporte, para participar desses eventos, a uma Olimpíada, né? Então, assim, elas querem participar disso, como ouvintes, como assistentes, não importa, mas elas estão ali para participar. Então, eu achei muito importante trazer esses filmes, mesmo porque Jane Fonda mesmo já tinha falado que não ia fazer mais filmes, que não ia fazer nada, e acabou fazendo esse filme, não é tipo uma participaçãozinha, não, ela é a atriz principal ali do filme, né? É uma das principais, né? Porque eu acho que os 4 são protagonistas, né? Então, eu acho interessante a gente trazer essa reflexão também para os nossos dias de hoje, né, Damião? Qual mais reflexão você faz aí para a gente? Não, sem dúvida, é muito bacana mostrar essa possibilidade e dessa coisa que você estava falando, é um 80 a mais, é um 60 a mais, o quanto as pessoas podem ser úteis e o quanto as pessoas podem curtir, aquilo que você estava até comentando, e o quanto consomem também, né? Então, é um mercado aí que vale muito a pena ter essa reflexão. E aí você também falou sobre amizade, né? A amizade delas é muito linda, né? E nos traz essa reflexão. Estamos falando de 80 for Brad, 4 amigas e uma paixão. Mantenha a amizade de seus amigos, saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não esqueça
Não o expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Sabe onde está isso, amigos que estão nos acompanhando? Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Não é lindo? Mantenha a amizade de seus amigos. Então é aquilo, né? Amar, confiar, conviver com alguém que não é da família, mas que amamos tanto, como se fosse de algum momento na vida nos faz cruzar, conhecer, e essas pessoas chamamos de amigos. Ter amigos é uma dádiva. Os amigos nos ajudam, nos escutam, apoiam, dão colo, mas também dão bronca quando necessário, né? Durante a caminhada pela vida terrena, encontramos muitas pessoas com as quais temos afinidades, pontos em comum, e logo passamos a considerá-las como nossas amigas. Alguns ficam por muito tempo, outras por um tempo menor. Juntos passamos por diversas experiências, aprendemos, ensinamos, ajudamos, somos ajudados. Capítulo 7, questão 768 de O Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? A resposta: o homem tem que progredir insulado, que lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. E aí é bacana, né, Tati? Quando a gente lembra de Torres, né, Carlos Torres Pastorino, em Minutos de Sabedoria, mantenha a amizade de seus amigos, Tati. Porque quando a gente precisa de apoio, é com eles que a gente precisa contar, né? Então, é claro que a gente vai ter que contar com a família, mas quando a gente não tem um familiar próximo, a gente precisa contar com os amigos, né? E uma das coisas também que é muito bacana quando a gente vê essa questão da idade, essa questão da luta, de tudo que elas falam, né, nesse filme, é que nunca é tarde para a gente realizar os sonhos, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu já fiz 40, já tô velha para fazer tal coisa. Ai, mas eu já fiz 50, para que eu vou começar uma faculdade? Ai, para que... Então, assim, nunca é tarde, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, você quer fazer uma coisa, luta pelo seu objetivo. Ai, mas é muito difícil. Tem muita coisa que é difícil na vida e a gente passa por cada situação que a gente também não esperava. Por que a gente não vai lutar pelo que a gente quer, né? Então, nunca é tarde. Principalmente, eu sempre falo isso, para o aprendizado. Nunca é tarde para você aprender alguma coisa nova, para você fazer algo novo, e não adianta falar, ai, não, mas a idade, claro, dependendo da atividade que você quer fazer com 90 anos, às vezes o seu corpo não vai aguentar, né? Mas se for algo intelectual, não tem problema, não tem tempo, né? Então, lutem pelos seus objetivos. Por quê? Porque também tem a parte da carne, né? Tem a parte da matéria. E a parte da matéria, ela vai se deteriorando, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A matéria, ela tem um tempo. Ela tem um tempo onde a gente vê, a gente vai crescer e vai ter uma hora que isso vai se debilitar. E o filme também fala disso. O filme também fala de doença como prova, né? Fala também dessas debilidades que a gente pode ter. E o filme trata de algo velado, ou seja, a gente não fala que a gente está mal, a gente vai viver, a gente vai fazer as nossas coisas. E eu acho, sabe o quê? Que isso está certo. Né? Não deixar perder o tempo por causa disso, não estou falando de deixar de se tratar, tá? É para a gente se tratar, ir ao médico, fazer todos os exames, fazer todos os tratamentos necessários. É claro que a gente também pensa aqui na parte espiritual, então também se tratar da parte espiritual, mas também tratar da parte física, e uma coisa não abandona a outra. Então, é muito legal a gente saber que a gente tem a possibilidade, tendo saúde ou não, de aprender a qualquer idade, de compartilhar as nossas coisas em qualquer idade, em qualquer momento. Olha só que oportunidade boa que a gente tem.
né? Enquanto a gente está aqui, a gente tem que aproveitar esse tempo. E a gente tem que ter um tempo de qualidade. Não adianta a gente ficar aqui e ser só de passagem, e dormir, acordar, e dormir, acordar. A gente precisa vir para cá para evoluir. E a gente vai evoluir convivendo com as pessoas, aprendendo o que elas têm para dizer para a gente, como a gente vai se relacionar com elas. Então, tudo isso é aprendizado para nós. Então, pensem nisso. Vou colocar o Damião aqui do meu lado, né? Para a gente fazer essa reflexão, né, Damião? Não, e aí o filme, né? A gente está hoje destacando para você o filme 80 for Brad, Quatro Amigas e uma Paixão, e é isso que a Tati estava comentando. Gente, olha, doenças, desafios surgem para todos nós. Estamos aqui num planeta de provas e expiações. Agora, é o que a Tati estava comentando, e o filme mostra muito isso. Vamos aproveitar, vamos viver. Vamos ficar aqui. O sonho é ir lá para assistir, no caso delas, assistir um filme de futebol, do filme do futebol americano. Meu, é ir lá no estádio, é vivenciar essa oportunidade, é se colocar, né, no mundo para querer, acreditando. Cara, porque senão, né, Tati, já pensou? Parar e ficar se lamentando em casa de que, ai, dói aqui, dói ali. Gente, vamos viver, vamos. Ainda temos essas oportunidades, é acreditar. Acreditar, Tati. Não vale a pena. O que vale a pena é o tempo que a gente está aqui, Sim. A gente aprender, colocar o evangelho em prática, né? Amar mais, aproveitar mais, perdoar quem tem que perdoar, né? Por quê? A gente quer voltar a ter os mesmos problemas? Não, a gente não quer. A gente quer encontrar com as mesmas pessoas que já nós tivemos problemas nessa vida? A gente não quer. Então, se a gente não quer, vamos perdoar, vamos amar, vamos ser caridosos, porque é isso que vai fazer com que a gente fique bem hoje, amanhã e depois. É isso, né, gente? Aproveitando que vocês estão aqui, se você ainda não deu seu like, deixe seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal Tatiana Benício do YouTube. Se você está assistindo a gente pela TV ou ouvindo a gente pela rádio, manda também a sua mensagem, deixa também o seu like pra gente, que a gente vai aceitar e vai responder com todo carinho. Gente, toda semana a gente tem a programação aqui e a gente espera você com a gente. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.